Empresas públicas. Já pensou, tu passa esse vídeo, isso aqui cai na tua prova? Ah, eu quero ver. Eu vou falar sobre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Em primeiro lugar, como sempre, eu vou te dar o conceito. Afinal de contas, o que é uma empresa pública? Em primeiro lugar, entenda que é uma entidade da administração indireta. Começa por aí. Ela vai ter personalidade jurídica de direito público. Que público o quê, rapaz? Toda vez eu vou escrever, eu falo que é público. Apaga. Direito privado. Uma empresa pública, ela vai explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos. E aqui é um ponto interessantíssimo, porque uma empresa pública tem capital 100% do Estado. Diferente da sociedade anônima, que a gente já viu, que vai ter o capital do Estado mais o capital privado. Essa aqui é só capital do Estado. O Estado cria. Já que o Estado cria, como é essa criação? Bom, a criação de uma empresa pública, ela é autorizada por lei. Deixa eu colocar em branco, é melhor. Vamos lá. Pronto. Então veja bem, ela não é criada, ela é autorizada por lei. Depois que a lei autoriza, aí é preciso fazer o registro. Que registro? Pode ser o registro na junta comercial ou RCPJ. É interessante a gente citar aqui que isso cai muito em concurso, né? Como é criada uma empresa pública, não só a empresa pública, mas as outras entidades da administração indireta. Como é criada a autarquia, como é criada a sociedade anônima, como é criada a fundação pública. Ela ou vai ser criada por lei, ou vai ser autorizada por lei, criada por registro constitutivo, né? São duas etapas. No caso da empresa pública, ela é autorizada por lei, depois ela é registrada. Vamos falar agora da natureza jurídica. Ponto 3. Como eu já disse, uma empresa privada ela tem personalidade jurídica de direito privado, o que significa que ela segue as normas do direito privado. Só que ela não é uma empresa pública, então ela também se submete a algumas derrogações. Derrogações são regras, submete-se a algumas regras de direito público. Ela tem personalidade jurídica de direito privado, mas também se submete a algumas regras de direito público. Aí talvez você se pergunte quais. Ora, ela tem que fazer concurso público. Ela precisa fazer licitação, embora a licitação é em regime especial. Ela vai se sujeitar ao TCU, ao Tribunal de Contas. Não só TCU, né? Qualquer tribunal de controle, pode ser dos estados. E ela tem que observar os princípios da administração pública, apesar de ser de direito privado. Quando a gente fala do capital, da grana, a gente precisa entender que ele é 100% do Estado. 100% do Estado. Significa que não existem particulares com dinheiro numa empresa pública. É 100% do Estado. Ah, mas a empresa pública é do município, mas é do dinheiro público? É. Então é do Estado. Ah, mas é uma empresa pública do Distrito Federal, mas é dinheiro público? É uma empresa pública? Então é do Estado. E qual é a forma jurídica de uma empresa pública? Diferente das sociedades de economia mista, que só pode ser sociedade anônima, uma empresa pública pode ter qualquer forma. Por exemplo, uma empresa pública pode ser uma sociedade anônima também. Uma empresa pública pode ser uma sociedade limitada. Uma empresa pública pode ser EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Ou qualquer outra forma, beleza? E como é o regime jurídico? Eu vou citar aqui sobre licitação, vou citar sobre os empregados, vou citar sobre os bens e vou citar sobre falência, porque também costuma cair. Deixa eu começar da falência. Empresas públicas não se sujeitam à falência. Uma empresa pública não pode falir. Existe uma lei chamada Lei de Falências.
E essa lei, ela exclui as empresas públicas e também as sociedades de economia mista de falirem. Com relação aos bens, eles podem ser penhorados, eles podem ser alienados, vendidos, e se eles forem vendidos, eles não precisam de autorização. Eles não precisam de autorização legislativa para serem vendidos. Agora aqui vai um ponto de atenção, tá? Se por um acaso for uma empresa pública que preste serviço público, ele não pode vender assim o bem se esse bem ele for essencial para prestar aquele serviço público. Outra coisa, se a gente for olhar também os Correios são uma empresa pública que faz uma atividade essencial para o interesse coletivo. Então eles também não podem ter seu bem penhorado. É diferente, tá bom? Apesar de ser empresa pública. Com relação aos empregados, eles são regidos pela CLT e eles também fazem concurso, tá? Mas como eles são pela CLT, eles não têm estabilidade, beleza? Já com relação à licitação, eles precisam fazer licitação. Só que a licitação deles não é com relação à Lei 14.133, e sim à Lei das Estatais, Lei 13.303, de 2016. Ou seja, eles fazem licitação, mas é uma licitação mais flexível. Inclusive, acho que eu vou colocar isso aqui. Vamos lá. Para cá. É uma licitação mais flexível. É uma licitação que tem um procedimento mais simplificado. É uma licitação que tem certas dispensa e inexigibilidade diferenciadas. Indo para o nosso sétimo ponto, aqui a gente fala de finalidade. E a finalidade é duas. Ora, explorar atividade econômica ou prestar serviço público. Tipo serviço de correio, de infraestrutura, de logística. Tudo isso são serviços públicos. Vamos lá, 8. E o 8 ficou muito próximo. Deixa eu subir um pouquinho. Eu vou apagar aqui o 8, 9 e o 10. Vou colocar mais aqui. 8, 9, 10. O 8 eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, você sabia que a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública? Você sabia que os Correios são empresas públicas? É uma empresa pública? Você sabia que o SERPRO, Serviço de Processamento de Dados, é uma empresa pública? Tem a Conab, tem o BNDES, tem outras empresas que são empresas públicas, tá bom? 9. Subsidiárias. Vamos falar sobre. As subsidiárias, gente, elas são empresas criadas pelas empresas públicas, sabe? Tipo, tá aqui, a Caixa Econômica Federal vai criar uma empresa, tipo uma seguradora, para também ali prestar serviços relacionados ao que ele faz, a sua atividade principal. Então, uma subsidiária é quando a empresa cria uma outra empresa. Para que uma empresa crie uma outra empresa, precisa de autorização legislativa. Não dá para criar da cabeça, tem que ter autorização. Também é necessário ter uma vinculação. Como assim? O objeto social da empresa que cria, a empresa que cria a subsidiária é a controladora. O objeto social da subsidiária tem que ser vinculado ao objeto social da controladora, beleza? E também precisa de aprovação do Conselho de Administração. Toda empresa estatal ela tem um conselho de administração. Não se pode criar uma subsidiária sem a aprovação desse conselho. E por último, mas não menos importante, 10, onde a gente fala de controle. Porque as empresas não podem fazer da sua cabeça qualquer coisa, elas têm que ser controladas de alguma forma. Então existe o controle administrativo, que é o controle da autotutela. Vou colocar aqui do lado, autotutela. Professor, não sei o que é autotutela. Autotutela é a administração cuidando de si mesma. E tipo assim, você vai administrar uma coisa, você mesmo está cuidando do que você está administrando. Autotutela, é mais ou menos isso, tá? Você tem o controle legislativo. As leis também vão estabelecer controle de uma estatal. Você tem o controle financeiro. E aí você tem os tribunais de contas, de olho no dinheiro que eles estão gastando. E você tem o controle judicial, que aí é o controle da própria justiça, vendo se o que eles estão fazendo está dentro da lei, se não tem nada
ali inconstitucional, controle de legalidade, etc. E aqui nesse controle eu preciso falar especificamente aqui do que eu acabei de falar da autotutela. Toda empresa pública ela é vinculada a um órgão do Estado. Lembra? A empresa pública ela é da administração indireta. Na administração direta, nós temos União, DF, Estados e município. Na administração direta, a gente tem órgãos, tipo, por exemplo, os ministérios. Os ministérios são órgãos da administração direta. Quando eu estou falando de uma empresa pública, essa empresa pública ela é vinculada a um órgão da administração direta. Esse órgão ele vai verificar se essa empresa está executando as atividades conforme a finalidade para o qual ela foi criada. Você não está fazendo coisa que não devia. Esse é o controle. Agora, se por um acaso o ministério do qual é vinculada quiser mandar nela, não pode. Porque não é subordinação, não é hierarquia. É um controle de vinculação, finalístico. E esse aí é o nosso mapa mental. Nossa, ficou um mapa mental gigantesco, hein? Espero que você tenha gostado e que você siga aí o nosso perfil.